Bom dia! Hoje é quinta-feira, 6 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nosso tema hoje será turismo de inverno. E este é particularmente um programa especial para mim. Quando completo 5 meses à frente do Bom Dia Baixada, tenho a honra de receber a primeira dupla de convidados que eu entrevistei lá no dia 6 de fevereiro. Hoje comigo, o gerente executivo do Santos Bureau, Alexandre Nunes. Alexandre, muito bom dia. Obrigada. Bom dia e ficamos muito felizes de fazer parte desse calendário de comemorações, né? Que vem assim no primeiro ano, no quinto ano, no 10º ano, estejamos assim aqui seja. Juntos na bancada. Assim seja. E também a secretária de Turismo do Guarujá, Thaís Margarido Alencar Fortes. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, muito feliz de poder estar ao lado de vocês, comemorando 5 meses, né, de programa, com uma audiência muito legal, abrangendo toda a Baixada Santista, e a gente podendo utilizar essa porta que você nos abriu para poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na região. Sem dúvida nenhuma, um trabalho bastante importante. E você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela. É só enviar sua mensagem de texto ou seu vídeo para a gente. Thaís, a primeira vez que você esteve aqui, tinha acabado de receber a pasta do turismo no Guarujá, uma cidade extremamente importante para a nossa região. De lá para cá, já vamos pensar aí no primeiro semestre. Dá para fazer um balanço? Dá para fazer um balanço, um desafio e tanto. A gente ainda continua com muito trabalho na cidade do Guarujá, mas assim, nos 2 primeiros meses a gente entrou na temporada de verão, que é o auge, né, do nosso litoral paulista. O Guarujá costuma receber quase 2 milhões de turistas, principalmente na virada do ano, janeiro, fevereiro, enfim. Então a gente entrou naquela avalanche, tentando resolver algumas coisas que ficaram pendentes da gestão anterior. E aí depois as coisas já foram se acalmando, passou o carnaval e a gente começou a detectar alguns, não digamos problemas, mas deficiências da Secretaria para a promoção do turismo na cidade, né? Porque a gente sabe que hoje Guarujá, não só o Guarujá, outras instâncias turísticas vêm no turismo e é uma realidade, sim, a porta para trazer investimento. Sim. Em relação à infraestrutura, é uma ferramenta para gerar emprego, para gerar renda, e esse foi um pedido do prefeito Walter Suman. Thaís, o nosso desafio é fazer com que a cidade entenda que Guarujá deve viver do turismo. Então, para isso, para que tenha um turismo estruturado, a gente começou já a trabalhar pontualmente algumas deficiências que a Secretaria nos apresentou. Por exemplo, o Guarujá até hoje não tem um turismo receptivo, sim, que é aquele que é muito comum no Nordeste. Que é o mais importante, né? Você chega e o que você vai fazer na cidade? Então, o nosso trabalho forte mesmo agora, a pedido do prefeito é esse. Guarujá é muito mais do que sol e praia. Sim. Guarujá tem muito mais para oferecer. E, aliás, isso está sendo mostrado agora, na temporada de verão. Porque fazer turismo na temporada... na temporada de inverno. Fazer turismo na temporada de verão, que é o nosso fácil. auge, é fácil. O Sim, desafio é o turismo de inverno. Como é que está sendo a implantação dessas ações para que quem está fora veja que Guarujá também é destino turístico no inverno, no frio. Justamente nesse trabalho de mostrar que o Guarujá é muito mais que sol e praia, é detectando pontos que talvez ficaram esquecidos, não só por quem trabalhava no turismo ou de repente não recebeu a atenção adequada, como também trabalhar até o próprio morador. Não é descobrindo lugares, é mostrando que eles existem. Por exemplo, nós temos a Serra do Guararu no Guarujá, né, uma parte totalmente ecológica. E lá nós temos um parque, que chama-se o Parque do Conde. É um parque de turismo de aventura, que talvez nunca tenha sido tão fomentado como a gente tem trabalhado agora. Então é um parque de turismo de aventura. Lá você encontra tirolesa, arvorismo, trilhas, rapel, quer dizer, uma série de atividades. Você entra às 8 horas da manhã no parque, digo isso porque eu fui como turista do Guarujá. Eu vi as fotos, viu? Você viu? Vi. Eu acabei Você se aventurou em quase tudo. Então eu fui para poder realmente falar, olha, vale a pena, é extremamente seguro, é um parque que está legalizado e não era trabalhado. Então, quem gosta de turismo, de aventura, de adrenalina, não importa se está frio ou não, ele desce uma corredeira com a água congelando, ele faz rapel em meio à neblina, né? Ele faz a trilha ecológica, arvorismo. Então, a gente tem trabalhado muito isso. O Guarujá tem um parque de turismo de aventura, pouco trabalhado, nós temos uma rede hoteleira bem próxima, pousadas.
A gente tem trilhas ecológicas, né? Tem os caminhos da mata que a gente trabalha aí, são 8 trilhas, também fui. Olha, 2 horas de caminhada para ir, mais 2 para voltar, mas valeu a pena, porque é em meio à natureza. Inclusive lá tem um espaço tem um observatório de aves. E o observatório de aves, Nathalie, por incrível que pareça, isso eu não tenho vergonha alguma de dizer, para mim foi uma descoberta, porque é um equipamento pouco trabalhado, mas que atrai muitos europeus. Eles são apaixonados, fissurados em observar pássaros, espécies, ficam horas, né, como o Discovery Channel, ficam horas lá para fotografar uma ave, esperando que aquela espécie apareça. Então a gente tem o turismo de aventura, tem o turismo ecológico, a gente também tem trabalhado agora, o Guarujá tem o Golf Club, todo mundo já ouviu falar, como o Yacht Club, né, empreendimentos de alto padrão e que sempre teve o acesso muito restrito. Guarujá está conseguindo abrir as portas para esse tipo de local se tornar um equipamento. Nós estivemos recentemente, essa semana, com o presidente do Golf Club, que nos abriu as portas do local como equipamento turístico e ainda nos dando de presente aulas gratuitas de golfe. Então, o turista isso já está disponível? Já está disponível. O turista, ele vem, grupos de 5 a 10, vai, conhece, passa amanhã no Golf Club e tem direito a fazer meia hora de aula, aprender a jogar golfe. Quer dizer, é uma coisa simples, mas é um esporte curioso para quem nunca fez. Então você vai mostrando e propagando, que dizem já, né, aquele jargão que jornalista detesta, mas a propaganda é a alma do negócio? É divulgar, rede social, a gente tem procurado as mídias regionais, você está dando essa abertura para que nós possamos falar dos equipamentos turísticos que a cidade tem. Ou seja, dá para trabalhar o turismo do litoral no inverno? Dá, claro, e como? Basta você detectar, divulgar, estruturar e começar a mostrar, olha, vem porque eu tenho para te oferecer. E nós estamos sendo abençoados com o inverno ensolarado pela manhã, apesar da temperatura bem baixa. Mas assim, o sol vem... é o típico de inverno, né? É o inverno gostoso da gente desfrutar, não é, Alexandre? Eu não tenho dúvida disso. Segundo a meteorologia, são mais 15 dias assim, hein? Ai, que bom que se mantenha. Pelo menos até o dia 18 não há uma previsão de mudança, então vamos embora. Alexandre, ouvindo a Thaís falar, uma das últimas colocações que ela fez foi com relação a essa parceria do golfe, o Golf Club abrindo as portas para se transformar num equipamento. Quando a gente vê a iniciativa privada unindo forças com o poder público, a gente tem a receita perfeita para a promoção do turismo, né? Muitas vezes. Mas não tenha dúvida, isso é um tripé, né? Você tem o poder público sendo o indutor da atividade, aquele que é responsável pelo planejamento, pelo fomento da atividade turística e, sobretudo, pela sua promoção. Você tem a iniciativa privada e as associações, no caso do Golf Club, é um clube, né, social, enfim. Vamos pensar que seja também da iniciativa privada, como você mesmo colocou. E sem a participação da sociedade, da comunidade, compreendendo a importância da hospitalidade, do bem receber, de você quando tem um visitante, é óbvio que todos nós que vivemos em cidades turísticas, numa região turística como a nossa da Costa da Mata Atlântica, é óbvio que você recebe um fluxo constante de visitantes, vai ter um impacto no trânsito, vai ter um impacto na nossa vida cotidiana, mas o que é mais importante, e aqui a gente sempre chama a atenção do nosso telespectador, pela audiência qualificada que tem o seu programa, é o fato ao vir o turista para cá, ele está trazendo a sua receita, ele está trazendo os seus recursos, está fomentando a economia regional, está trazendo a possibilidade de gerarmos emprego e renda, que isso é fundamental, num cenário tão crítico que a gente vive sob o ponto de vista macroeconômico. O turismo é a redenção, isso já mostrado ao longo da história, inclusive da maior nação do mundo, da maior economia do mundo. Os Estados Unidos, quando mergulhado na última crise. De 2012, enxergou no turismo e foi através do turismo a sua recuperação, a ponto de, na época, o nosso telespectador deve lembrar, e todos nós aqui na bancada também, do então presidente Barack Obama conversando com a então presidente Dilma Rousseff, aventando a possibilidade de não ter vistos de brasileiros ingressarem nos Estados Unidos. Porque eles amam nós brasileiros? Claro que amam. Mas eles sabem. O nosso bolso. O nosso potencial. Nós temos uma característica muito interessante que tem que ser estudada pela ciência, né? Nós vivemos num país extremamente conturbado, com discrepâncias sociais e econômicas tão abissais ao longo de toda a história, mas nós gastamos muito dinheiro, principalmente quando viajamos. E o turismo tem essa característica e nós
quando viajamos, nós mesmos aqui, nós três estamos aqui nessa bancada, nosso telespectador, quando viajamos temos uma propensão a gastar mais. Parece que tudo que está na vitrine é mais bonito, tudo é mais gostoso. Exatamente. E exatamente é esse momento que nós temos que aproveitar na nossa região. Nós gostamos de ser bem atendidos, nós gostamos de ter essa diversidade toda, a qual a Thaís colocou com muita primazia, do que vem sendo redescoberto, porque já existe, mas Sim. é uma redescoberta. É isso que Sim. a gente também provoca em todas as 9 cidades da região. Essa redescoberta do que a costa da Mata Atlântica tem de Bertioga a Peruíbe. E quando você faz isso, você chama, primeiro, para a comunidade, o sentido do pertencimento. Sim. Isso me pertence, olha que coisa bacana, olha o que tem meu, para né? fazer. E eu divulgo isso, porque nós sentimos muito prazer em falar daquilo que é nosso. Né? A gente fala com brilho nos olhos, e é exatamente isso que a gente precisa recuperar. O brilho nos olhos de falar, eu vivo numa região turística, eu vivo numa cidade turística, eu quero mais é falar isso para o outro. E eu gosto do turista, né? Porque existe uma onda na nossa região de querer espantar o turista. Vamos dizer, ele não causa transtorno, mas é aquilo que você disse, vai ter um desajuste, de repente, no trânsito, vai ter um desajuste, de repente, no volume de pessoas circulando pela cidade, mas essa circulação é que vai garantir, muitas vezes, deixa a cidade viva, exatamente, né? Deixa a cidade exatamente. Viva. Uma outra questão, agora colocada também pelo Alexandre, eu entrevistei o prefeito Walter Suman há algum tempo aqui, e ele disse que a missão do governo dele era resgatar a autoestima do morador do Guarujá, né? E quando a gente fala em resgate de autoestima, a gente fala de resgate de credibilidade, né? E isso automaticamente reflete no turismo. Você, como secretária, já há quase 6 meses aí na pasta, tem sentido nas ruas? Porque você é uma secretária bastante participativa. Não fosse assim, não seria Thaís Margarida. Eu conheço Thaís de outros carnavais. Tudo que ela põe à mão, ela é um trator mesmo. Você participa, como você bem colocou, você vai à trilha ecológica, você vai aos equipamentos que estão sendo redescobertos. Você tem sentido que quem mora no Guarujá está tendo o orgulho resgatado? Tá, Nathalie, é um trabalho muito legal que a gente tem sentido, sim, um reflexo direto nas ruas. A gente conseguiu captar bem isso agora no aniversário da cidade. O Guarujá comemorou 83 anos de emancipação político-administrativa e a gente preparou com muito carinho, com muito trabalho, a Setur conseguiu preparar no dia do aniversário uma grande comemoração. Nós conseguimos trazer a Esquadrilha da Fumaça para fazer uma apresentação nos ares. A gente trouxe a apresentação do coral da cidade, da banda da cidade, que a Secretaria de Cultura agora conseguiu oficializar como orquestra através de um decreto. Foi um presente para a banda da cidade. Nós tivemos várias atrações. O secretário de Estado de Turismo, Laércio Benco, veio e assinou objetos que nós tínhamos levado ao DAD, ou seja, vem mais 10 milhões de reais para investimento no setor turístico, de infraestrutura, para a gente receber bem o turista. Rua pavimentada, iluminação pública, a parte de zeladoria mesmo e de segurança. É muito importante. Demais. Por que você quer receber alguém? Quando você vai receber alguém na sua casa, você prepara a sua casa para receber, né? É um sinal de carinho para quem vem te visitar. Então a gente fez todo esse trabalho e no dia 30 a gente sentiu assim, o encantamento das pessoas em falar, nossa, fazia muito tempo que Guarujá não tinha uma comemoração à altura, que os munícipes, os moradores não ganhavam de presente um espetáculo nos ares da Esquadrilha da Fumaça, que depois tivesse uma apresentação em praça pública de música de qualidade, tudo de graça, apresentação de balé, quer dizer, a gente fez uma série de atividades. E, em paralelo, a cidade já tinha começado a sair na frente com os festejos juninos. Guarujá já criou a cidade junina no estacionamento do Parque Guaibê, que atendeu toda a população da cidade, independentemente do bairro, tinha morador lá visitando. Paralelo teve os festejos juninos menores nos bairros, é uma coisa que foi promessa de campanha do prefeito, ele já cumpriu nos 6 primeiros meses. Nathalie, você sabe o quanto é difícil você, Alexandre, você chegar, pegar uma prefeitura sem dinheiro algum para se trabalhar, pelo contrário, e aí você tentar fazer as coisas. Então, assim, foi uma parceria que o setor privado nos ajudou. Então, você vê o morador falando, poxa, eles estão sem dinheiro, porque isso é publicado em qualquer lugar, nas prestações de contas, e eles conseguiram fazer, quer dizer, mostrou que a boa vontade de quem está hoje na gestão Walter Suman. E isso, Nathalie, eu posso falar com muito conhecimento de causa por conviver ao lado. É consequência do que ele é.
o prefeito, ele não para. A gente sempre brinca, como ele é médico, então ele estava acostumado a dar plantão, ele era plantonista da UTI, já chegou a ser plantonista da UTI, então ele não dorme, ele tem um espírito, de uma garra, e isso motiva toda a equipe. Então todo o secretariado é no mesmo ritmo. Quer dizer assim, a gente vai com aquela vontade de fazer. Aí você escutou logo após o dia 30, nós inauguramos obras, o prefeito foi lá e inaugurou, ele inaugurou aonde tinha o pavilhão do carro fúnebre de Santos Dumont, que era considerado um ponto turístico, mas nunca foi trabalhado. As pessoas não iam lá tirar foto num carro fúnebre. Na época foi muito comentado, poxa, mas ele está há tantos anos aí. Nós doamos ele para um acervo junto, né, a aeronáutica, Sim. que vai para Piracicaba, hoje está bem guardado, com todo cuidado, na garagem da prefeitura para ele ser removido. Então a prefeitura pretende fazer essa doação para o acervo, né? É uma coisa que ainda está sendo discutida, ou se mantém ali na cidade, mas num outro local. Porque assim, a gente fez o levantamento, ninguém tirava foto do lado do carro fúnebre. Você vai tirar foto do lado da maquininha, que é uma aqui em Santos, do lado do bonde, de coisas que... Do leão, né? Do leão, que é tão tradicional. Exatamente. Então assim, ele inaugurou lá o quê? Uma guarda, uma base da guarda municipal, que vai atuar 24 horas, junto com mais um ponto de formação turística. Então o turista chega e já se sente seguro. Então assim, as pessoas comentam, nossa, Guarujá já começou a fazer zeladoria. A cidade está bonita, voltou a ficar uma cidade limpa, clara, iluminada, luz. Nossa, olha a festa que fizeram, a gente teve um espetáculo de graça que há 10, 15 anos não se via. Meu Deus, som de qualidade na praça, com segurança. Você vê as pessoas com tranquilidade. Então assim, isso foi uma coisa que a gente já começa a sentir com muito carinho, porque o que a gente faz é realmente para você, morador do Guarujá, em especial, para os moradores da nossa região, também pegarem um fim de semana e passear no Guarujá. A gente quer mais é receber o turista do próprio Guarujá, que é o morador que às vezes não conhece todo ponto que tem, as belezas que a cidade tem, o turista da nossa região, turista do estado de São Paulo, de todo o país. Então assim, a autoestima foi fundamental e hoje o morador do Guarujá acredita, voltou a acreditar que é possível sim ter uma política de honestidade, de bem-estar comum, como diz o meu prefeito, né? De resultado. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas e é garantir a essas pessoas o estímulo que elas precisam para a promoção do próprio município, né, Alexandre? Não tenha dúvida, Nathalie. Mais uma vez, nós estamos falando aqui desse tripé importante, dessa conjunção de esforços e a comunidade, nós, moradores. A gente fala, eu costumo até muito brincar em programas de rádio e eventualmente de televisão que participamos, parece que a gente está aqui do lado de cada bancada, parece que a gente não faz parte da sociedade. Nós somos sociedade, nós somos cidadãos, nós vivemos o dia a dia das nossas cidades e, no nosso caso em particular, de todas as 9 cidades na nossa região da costa da Mata Atlântica. Então é importante que nós reconheçamos aquilo que nós temos. De Bertioga a Peruíbe, tem muita coisa para ser vista. Então o morador de Bertioga tem que redescobrir a sua cidade, né? Eu costumo brincar de turistar. Vamos turistar? Vamos turistar na sua cidade, na nossa cidade? Vamos turistar na nossa região? A gente tem que parar de pensar individualmente. Enquanto a gente agir de maneira isolada, achando que todos nós somos ilhas de excelência, que não dependemos olhando dos pro outros. Próprio umbigo, porque né? o mundo inteiro já mostrou que é fundamental que o desenvolvimento da atividade turística aconteça de maneira regional. Metropolitana, né? No nosso caso, nós temos ainda mais o artifício legal de uma região metropolitana. Exato. Mas o pensamento coletivo talvez seja a maior dificuldade que nós enfrentamos até hoje. Cada qual pensa no seu, e é óbvio que cada um tem que arrumar muito bem o seu. A Thaís está levantando aqui os aspectos dos primeiros 6 meses do Dr. Walter Suman, que realmente, indubitavelmente, é uma pessoa que eu também tenho o prazer de conhecer e de conversar com bastante frequência. Realmente a gente vê no prefeito do Guarujá uma mentalidade diferente, uma mentalidade muito avançada. De gestão, né? Isso é fundamental. Mas a gente vem encontrando também nos demais municípios essa mesma preocupação. A gente olhar a nossa vizinha São Vicente, o trabalho de zeladoria que vem sendo feito pelo prefeito Pedro Gouveia, essa recuperação da autoestima da qual nós falamos aqui, né? Você pega Peruíbe também, com o Luiz Maurício lá também, recuperando uma cidade, né? Todo mundo cuidando, Praia Grande com o seu desenvolvimento continuado, o Santos também tem um processo talvez de zeladoria um pouco mais trabalhado e já com maior longevidade, mas ainda assim, nós mesmos, como moradores aqui de Santos, também carecemos, claro, né, de redescobrir a nossa cidade, de redescobrir aquilo que nós podemos fazer, mas o que é fundamental, o trabalho de integração. O nosso morador da nossa região, somos pouco mais de 1.700.000 habitantes, temos que ter o prazer, né, em conhecer aquilo que temos e em receber aqueles que nos visitam o ano inteiro. Né? E indicar. Eu acho que a gente não pode ficar preocupado e falar, como bem lembrou a Thaís, vou passar um final de semana no Guarujá. Excelente! E que venha o guarujaense tomar um bom café na Bolsa Oficial do Café, que venha passear no bonde, que vá até São Vicente comer na Biquinha, que vá até Cubatão, descer a Serra do Mar.
conhecer um pouco mais da nossa história, né? Então isso é fantástico. Nós temos uma região aqui muito rica e muito mais do que 160 quilômetros de praia, que é bom ressaltar. Nós temos que ter, sim, as 160 quilômetros de litoral mais perfeitos e belos do planeta. Mas não só, né? Mas não temos só isso. Né? E quando a gente fala, principalmente no momento que nós vivemos agora do inverno, e é natural, temperatura mais fria, mais amena, o que mais nós vamos fazer? Né? Não vai chover, pelo menos a previsão do tempo, eu até brinquei aqui, os próximos 10 dias seguramente não chove, diz os entendidos, né? Você vai lá e consulta na internet, diz os entendidos que não chove. Isso nos traz uma confiança e uma alegria que nós vamos poder aproveitar muito bem os nossos dias. E conhecendo mais a nossa cultura, conhecendo um pouco mais da nossa atratividade natural, desportiva, de aventura, porque o que a Thaís levanta no Parque do Guararu, que é espetacular, a gente tem um amigo Tony lá que cuida também, que é um guia de turismo fantástico, foi meu aluno na universidade, lá na UNAERP, quando lá eu coordenei o curso lá no Guarujá, durante 3 anos. Então a gente conhece um pouco aquela realidade, mas quantos mais parques ecológicos nós não temos nas 9 cidades? Quanto mais atividade cultural nós não temos nas 9 cidades? E essa união, essa sinergia é que vai fazer com que tanto nós, moradores, quanto principalmente os visitantes, possam compreender que nós somos muito mais do que praia, podemos vir para cá 365 dias ao ano, curtir as nossas 9 cidades 24 horas. É óbvio que até mesmo nós, né, como turistas, procuramos o campo, procuramos a montanha, queremos sentir essa sensação do friozinho, da coisa gostosa. Mas dá para sentir isso aqui também, né? Acordar em Campos do Jordão hoje pela manhã com 3 graus, né? O frio trincando, ok, maravilha, mas nós também temos muita coisa a fazer de Bertioga a Peruíbe. A costa da Mata Atlântica é uma região para ser vivida por você, morador, por nós, moradores, mas pelos turistas, 24 horas por dia, o ano inteiro. O desafio é bem grande, mas eu acredito que seja sim possível. E abrimos o segundo bloco com esporte. O Santos deu um importante passo para se classificar para as quartas de final da Libertadores da América. O Peixe venceu o jogo de ida contra o Atlético Paranaense em Curitiba por 3-2. A equipe de Levir Coupe saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com 2 gols de Kaique, um deles um golaço de letra e um gol de Bruno Henrique. Agora, o Santos tem a vantagem no jogo de volta, podendo perder por 1-0 ou por 2-1. Uma derrota por 3-2, que a gente espera que não aconteça, leva a disputa para os pênaltis. O empate por qualquer placar também garante o Peixe na próxima fase da competição. O próximo compromisso da equipe é no Clássico contra o São Paulo, domingo às 7 horas da noite, na Vila Belmiro. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. E do futebol masculino, vamos para o futebol feminino. As Sereias da Vila têm jogo importante neste sábado. O time encara o Iranduba pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. No primeiro duelo, as santistas venceram em Manaus por 2-1. O treino de hoje aconteceu no CT Rei Pelé. Para garantir uma vaga na final da competição, as Sereias da Vila dependem apenas de um empate contra o Iranduba. Um time extremamente qualificado, não é à toa que chegou na condição de semifinalista do Campeonato Brasileiro. Então já o enfrentamos na casa deles, nós já sabemos, né, pontos fortes, pontos fracos. E, né, o torcedor do Santos com certeza pode esperar um Santos super concentrado, respeitando o adversário, mas que vai procurar sim fazer valer o fator mando de campo. A argentina Sole é uma das esperanças de gol da equipe. Ela é artilheira do time na competição, com 14 gols marcados até agora. O atacante vive de gol, mas se eu consigo dar um passe de gol e com que o time ganhe, aí fico tranquila. Neste sábado, às 9 da noite, na Vila Belmiro, as Sereias vão tentar passar pelo Iranduba e buscam uma classificação inédita. O Campeonato Brasileiro é a única competição que o clube ainda não conquistou um título. As atletas, comissão técnica, todo o staff estão com um desejo muito grande de chegar à final e a partir daí fazer 2 grandes jogos contra o possível adversário que venha, para que a gente possa trazer algo inédito para o Santos Futebol Clube. A torcida tem um motivo a mais para comparecer e apoiar as atletas. As entradas vão ser de graça. A torcida santista, ela apoia a gente espera contar com bem mais gente agora nessa próxima partida, porque a gente sabe que vai ser fundamental. Então, torcedor santista, no sábado às 9 horas da noite na Vila Belmiro, contamos com a presença de vocês. A torcida é bastante importante, tanto no jogo, no futebol masculino, quanto no futebol feminino. Dizem que é o
13º jogador em campo, não é mesmo, Alexandre? Na verdade, a gente joga contra o juiz, né, e com o apoio da torcida, né? Então, eu acho que é fundamental, eu comentava aqui enquanto a gente assistia a matéria, é importante, assistimos ontem, como associados que somos do Santos Futebol Clube, tivemos o prazer de, no Boteco Santista ontem, numa casa noturna aqui na cidade, acompanhar o jogo, realmente um jogo de muita emoção, o segundo gol realmente um golaço do Kaique. E as meninas estavam lá, as sereias estavam presentes lá, então é importante que nós estejamos na Vila Belmiro, no próximo sábado, a partir das 9 da noite, vai ser uma festa bonita, e as meninas merecem porque jogam muito futebol. E futebol também é uma ferramenta para a atração do turismo, não é, Alexandre? Notadamente na nossa região, né? Uma região que tem o prazer de ter um expoente do futebol mundial, que é o Santos Futebol Clube, né? Que você traz sim, catalisa a atenção de todo o universo aí para o mundo futebolístico, não só a visita na Vila Belmiro, no Memorial das Conquistas, no Museu Pelé, né, do nosso rei Pelé, que também tem casa no Guarujá. Então você vê que o reinado, né, ele é da região da costa da Mata Atlântica, né? Você tem o príncipe mais novo revelado aqui no Santos Futebol Clube, que tem a sua vida contada na Praia Grande, né? O caso do Neymar, que tem o seu instituto. Então você veja tanta intimidade, o Robinho com São Vicente, que é oriundo da cidade de São Vicente. Então você veja, 3 dos maiores expoentes, né, mais recentes do futebol brasileiro, tem a sua vida íntima ligada à nossa região e às nossas cidades. Então nós temos que aproveitar também isso, né? A presença do rei quando vem ao Guarujá, ao seu museu aqui em Santos, a visita ao Instituto Neymar na Praia Grande, né? Todo o trabalho social que o Robinho continua realizando na cidade de São Vicente, ainda que esteja jogando hoje em Minas Gerais. Então a gente tem uma ligação muito íntima, não somente com o futebol, o esporte, né, de uma maneira geral, ele também atrai muita gente. Sim. A gente tem as etapas do Troféu Brasil de Triatlo, que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, que mobiliza o circuito de pedestranismo, as provas que são feitas, né? O Guarujá fez uma prova muito bonita em homenagem às mulheres. Sim, então isso acaba mobilizando, né, toda a vida, né? Vem aí os 10 km, Ilha do Dragão, maior prova assim, de pedestranismo à beira-mar. Então, assim, tá um trajeto, um roteiro bem atraente, porque o atleta vai sair da praia do Guaiúba e vai até a praia da Enseada. Então a gente fez o trajeto todo beirando o mar. Ele sai do Guaiúba, passa na praia do Tombo, aí ele corre, vai para a praia dos Astúrias, depois pega Pitangueiras e termina em Enseada. Olha que maravilha. Quer dizer, você imagina que coisa maravilhosa você correr olhando para o mar, contemplando a beleza que o Guarujá tem. Então é um sucesso, as inscrições já estão abertas, a gente já tem 1.500 inscritos, a gente está começando agora, você imagina, a primeira grande prova que a cidade vai promover, em parceria com a Secretaria de Esporte, e não deixa de ser o quê? Um fomento turístico, porque de 1.500 atletas, parte deles vem do interior do estado. Sim. Então vem, e o atleta ele nunca vem sozinho, ele vem com a esposa e com o filho. Ainda mais com um destino como Guarujá, né? Quer dizer, então enquanto ele vai correr, a esposa vai lá na largada, depois já vai para a praia, vai caminhar na praia, ou aproveita para passear com a filha, para fazer uma compra, para conhecer a cidade. Muitas vezes vem, passa o final de semana, fica no hotel. Exatamente, então tá aí mais um atrativo de fomento turístico. A gente tem trabalhado muito isso, sabe? São os eventos, a gente diz que turismo é uma pasta muito transversal. Então eu trabalho com um evento realizado pelo esporte, a gente fomenta esse evento, divulga, prepara a cidade para receber, quer acolher quem vem participar desse campeonato, desse torneio. A gente fomenta a atração cultural, é uma peça teatral que a gente recebe na cidade, é um espetáculo sinfônico, é uma orquestra, a gente vai, divulga e prepara a cidade para realizar e para receber quem vem contemplar. Então a gente trabalha, eu dependo também da Secretaria de Serviços Urbanos para deixar a cidade... Então assim, é uma pasta que trabalha com todas as outras para que a gente tenha um único objetivo. É fazer, sim, a cidade entender o morador com todo o carinho que tem, que o turismo pode, sim, gerar emprego no momento de crise que o país vive, que a nossa região vive. Então, o turismo pode gerar emprego e isso gera renda. A partir do momento que a gente começa a ter turistas circulando na cidade do Guarujá o ano inteiro, eu faço com que o comércio que hoje, às vezes, abre as portas só de sexta, sábado e domingo, não, ele fica aberto de domingo a domingo. Ah, mas eu não tenho como me manter, secretária. Olha, minha pousada... O primeiro problema que a gente sentiu quando chegou, secretária, passando a temporada de verão, eu vou fechar a pousada. Somente os pequenos empreendimentos. Sim. Não tenho como manter o meu custo de iluminação, de água, de funcionário, alguns são registrados. Então, o que a gente fez? Se reuniu, qual é o problema? É divulgar o destino? É preparar a cidade para receber? Então, vamos embora. E eles vieram com a gente. Muitos falaram, não, nós vamos investir. A gente vai ficar aberto mês de maio, de junho e na intertemporada julho. E alguns já deram resultado. Olha, secretária, a gente recebeu 3, 4 excursões que vieram. A gente também está trabalhando muito a terceira idade.
porque a nossa região já é privilegiada por ser plana. Sim. Santos já é, por sinal, uma cidade conhecida como a cidade da terceira idade, porque muitos se aposentam e vêm morar aqui. Guarujá está trabalhando essa vertente, até porque nós temos 2 colônias de férias de funcionários públicos do Estado, que já está acostumado a receber esse público específico. Então, assim, outra coisa que a gente tem procurado trabalhar também, viu, Alexandre, que é uma tendência, né? É o turismo acessível. Socorro. Acessibilidade. Acessibilidade. É um grande desafio. Como é que a nossa região está nesse sentido, na sua opinião, Olha, Alexandre? A nossa secretária está comentando de Socorro, é uma cidade que nós também temos o prazer de conhecer muito bem, os empreendimentos, a gente acaba tendo uma participação muito intensa naquela cidade e a gente observa o desenvolvimento do turismo de aventura, do ecoturismo, com acessibilidade. Talvez hoje o melhor exemplo que nós temos no país para que haja essa integração daqueles que por algum motivo são limitados na sua locomoção, né, eventualmente com a sua deficiência, possam curtir e aproveitar todos os nossos atrativos. A nossa região, além dessa preocupação, a gente vê cada vez mais os equipamentos, buscando não só pela força legal, mas por entender que é um segmento importante que nós necessitamos atender ao longo do ano inteiro, também tem se qualificado, mas a gente chama atenção principalmente no momento da praia, numa ação que o governo do Estado de São Paulo fez com as cidades do litoral, né, de permitir que o cadeirante, de permitir que um portador de necessidade especial também pudesse curtir as nossas praias, curtir o mar. Então, realmente, a alegria das pessoas, a gente que acompanha, a gente gosta de praia, a gente vive, né, a nossa região, a gente fica muito feliz quando você vê equipamentos buscando a sua adaptação para atender esse segmento importante, mas também vê as políticas públicas caminhando para esta inclusão, que é importantíssimo. Sim. Não dá mais para que você tenha algum fator impeditivo para que você possa fazer sua viagem, seja por um problema de necessidade que você porventura tenha. Um outro aspecto importante, a Thaís falou agora há pouco da prova do Guarujá, de trazer a família. Isso é uma coisa que a gente observa ao longo do tempo, a mudança do comportamento dos nossos viajantes. Hoje, filhos e família não são impedimentos para viajar. Não. Muito pelo contrário. Nós somos pais aqui, sabemos de quão é maravilhoso você curtir com o seu filho, no meu caso particular com a minha filha, levo ela na bagagem, levo ela na mochila. Né? Então a gente tem esse prazer de conviver em família e cada vez mais essa tendência. E muitas vezes o olhar infantil te desperta para coisas que você não enxergava, mas você não nunca tem o teu destino, dúvida. Você vai procurar um lugar onde possa contemplar a tua família, o teu filho, né? Mas a conversa, inclusive, estávamos tendo antes do início do programa. Exatamente. Certa ocasião, coisa de 3 anos atrás, minha filha me fez um pedido inusitado, né? Numa viagem curta que fizemos pós-aniversário dela, que comemora agora no próximo dia 10, segunda-feira, então parabéns, minha filha, eu sei que você está me assistindo. Né? Aproveitar esse momento pai coruja. Né? Me pediu Buenos Aires. Caramba, eu conheço Buenos Aires profissionalmente, de fazer negócios, de levar empresários para lá. Eu conheço Buenos Aires da vida noturna, né, de você sair depois de um dia exaustivo de trabalho para jantar, para assistir um show de tango, para ir para Porto Madeiro, enfim, ter reuniões de negócio ao longo da noite. O portenho tem esta característica de você estar até 1, 2, 3 horas da manhã. As pessoas estão na plena ativa, na atividade social. E de repente eu fui, né, convidar a minha filha a fazer uma releitura de um destino. Ela do tinha período de Uno. Na época? 11 anos. 11 anos. Então, realmente foi uma análise interessante de você reconhecer um destino. Então, por isso que a gente fala de que nós que moramos aqui temos a obrigação de conhecer aquilo onde vivemos, para que possamos propagar isso. Então, isso é fundamental. E essa releitura, né? Eu estou citando aqui o exemplo de um importante destino internacional, mas se eu fizer aqui uma releitura do que nós temos em Bertioga, em Cubatão, na própria Guarujá, em Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaim e Peruíbe, meu pai do céu, haja programa para a gente falar sobre as 9 cidades. Aliás, nós temos muito nas férias, né? Programa não faltaria. Programa não falta, programas não faltam, dá para ficar perfeitamente em cada uma dessas cidades 4 a 5 dias. Esses são os desafios que nós temos até como entidade de provocar as nossas operadoras de turismo, porque é uma coisa que me incomoda muito como empresário, me incomoda muito como profissional do turismo. Por que as nossas operadoras não estão na prateleira os produtos da Costa da Mata Atlântica? Não vendem a nossa costa, porque fala assim, não, eu vendo lá, está lá o hotel do Guarujá, está lá o hotel de Santos, é verdade, está lá. Mas é o hotel, é o trânsito, mas não é o produto. Não é como eu compro Fortaleza, como eu compro Serras Gaúchas, que para mim continua sendo o melhor exemplo brasileiro de integração. Poder público, iniciativa privada, criatividade, ousadia e a excelente hospitalidade provocada pelos munícipes daquela região. Acho que é o melhor exemplo, é um benchmark que nós temos que fazer e o Convention Bureau vem atuando para que nós possamos, ao longo desse segundo semestre, fazermos uma abordagem, fazermos uma visita técnica naquele destino, no sentido de aprender com os bons exemplos, né, com as boas práticas, como que a gente consegue integrar 9 cidades, no caso lá são 8 que atuam mais de maneira integrada, então há muito da similaridade, 2 cidades expoentes,
né? É o caso de Gramado e Canela, no caso das Serras Gaúchas. Então, se falam muito aqui, quais são os expoentes? É Santos e Guarujá? Ok. Só que você tem aí você tem ao redor, né? Tudo ali para ser integrado, tudo para ser visitado e de maneira articulada, que é isso que nos interessa. Então, nós temos que cada vez mais pensarmos em sinergia, desenvolvemos sim, cada qual melhorar a sua casa. Isso é fundamental. Então, o trabalho de zeladoria, o trabalho de qualificação, que é uma das coisas que a gente vem atuando incessantemente nas 9 cidades, na excelência no atendimento na costa da Mata Atlântica, é fundamental, porque é um dos pontos onde os nossos visitantes talvez mais nos critiquem. Sim. A qualidade no atendimento percebido na região. E muitas vezes nós mesmos ficamos muito mais surpresos quando somos bem atendidos em determinados locais, quando na verdade vai ser o contrário. Ontem eu peguei um táxi para vir para cá trabalhar, eu fui tão bem atendida pelo motorista, eu fiquei o dia inteiro falando do bom atendimento. Mas é isso. E isso marca, não, assim, mas não tem que ser uma exceção, tem que ser uma regra. É a regra. Né? Nós teremos que ficar surpresos pelo mau atendimento. Exato, a gente está hoje invertido o processo. Exatamente. E já que a gente está no período de férias escolares, vai aí uma boa dica de passeio. O projeto Circular Histórias da Mata está aqui em Santos. O teatro dentro de um ônibus anima crianças de todas as idades. A interação já começa do lado de fora. Olha, pessoal, eu sou o guia dessa expedição. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tudo bem? Sim! Assim que eu gosto, muito bom. Aos poucos, cada criança entra nesse teatro de 4 rodas. 2 atores se revezam e mostram a vida dos povos indígenas e várias espécies de animais que vivem na mata. A ideia da gente é apresentar a mata, os povos que vivem na mata, os bichos, né, essa variedade que a mata tem. Cada apresentação dura 45 minutos. Circular Histórias da Mata tem o apoio do governo do estado. O projeto é do Grupo Teatro Aberto, que existe há 8 anos. A gente pode levar para diversos lugares, mais distantes, as periferias, os espaços descentralizados. Então, para poder levar o teatro para qualquer lugar, porque a gente acha que a arte tem que ir para todos os cantos. O ônibus está em frente ao Instituto Arte no Dique, na Rua Brigadeiro Faria Lima, número 1349, em Santos. Amanhã, as sessões são às 10 e 11 da manhã. No fim de semana, o espetáculo percorre outros bairros da cidade. No sábado, lá na Fonte do Sapo, a partir das 14 horas, 14, 15, 16 e 17, bem ali na frente da Fonte do Sapo, bem na rua. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados com 30 minutos de antecedência. No domingo, lá na Rua de Lazer, que fica na praia, na Rua da Praia, na Bartolomeu de Gusmão, na altura ali do Gonzaga, da Ana Costa, sessões a partir das 10 horas, às 10, 11, 12 e 13. Também ingressos gratuitos com 30 minutos de antecedência, pode retirar com a gente. O espetáculo retorna em agosto e vai percorrer as cidades de São Vicente, Praia Grande e Cananéia. Achei máximo, eles interagiram com a mata, é um lugar que a gente pode rir, brincar, falar o que a gente sabe. Foi muito legal e divertido também. Por que você achou legal? Por causa que tinha muitas aventuras lá dentro. Vamos subir o rio, no meio da mata, histórias de bicho, de gente, em frente ao Ótimo, muito bem. Olha, vamos parar o barco por aqui, pois agora vamos conhecer alguns moradores que vivem na mata. Excelente iniciativa. Ontem chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre turismo de inverno com o gerente executivo do Santos Birô, Alexandre Nunes, com a secretária de turismo do Guarujá, Thaís Margarido Alencar Fortes. Quero pegar o gancho do último bloco, que a gente estava falando da questão da maior crítica que talvez nós recebamos, que é o atendimento à prestação de serviço. Antes da gente entrar no ar, você disse de uma ação que o Santos Birô está promovendo nas 9 cidades. Que ação é essa, Alexandre? Na verdade, a gente iniciou ao longo desse mês agora de julho, para ser mais preciso, uma cruzada, uma verdadeira cruzada pelas nossas 9 cidades, uma articulação feita junto às associações comerciais e às câmaras de dirigentes lojistas, os CDLs, com o objetivo de conversarmos diretamente com os nossos empresários. Somos uma entidade empresarial, precisamos dialogar muito com os nossos empresários, chamando a atenção da excelência no atendimento
na nossa região, na costa da Mata Atlântica. Então é um workshop de 2 horas, 2 horas e meia, onde são debatidos pontos importantes da importância do bom atendimento, das características do consumidor no século XXI, das características do nosso turista no século XXI. Nós somos hoje muito mais antenados, nós somos conectados, nós gostamos de compartilhar as nossas experiências, e isso tudo, se de uma maneira age positivamente, por outro lado, o mau atendimento também fica muito mais evidenciado e muito mais rápido. Nós, antes de fazermos uma viagem, vamos a um TripAdvisor, vamos consultar o que as pessoas estão dizendo a respeito de um destino. Quando fazemos uma compra, é inevitável você ir lá no Reclame Aqui e ver como é que é a reputação daquela loja comercial, quando você vai no Mercado Livre. Estou citando aqui nomes aqui de, não por fazer comercial, mas para citar que isso é a nossa realidade. Nós inconscientemente já fazemos isso. Dúvida. Então, a que ponto isso não tem um impacto na nossa atividade e na hospitalidade, que essa talvez seja a palavra-chave para nós mudarmos, né, o nosso comportamento e a nossa atitude frente a uma necessidade de uma atividade que precisa se desenvolver 24 horas por dia ao longo de 366 dias. Sim. Aí fala assim, mas peraí, para o turismo, todo ano é bissexto. Claro. Não existe ano normal de 365. Para nós que atuamos no turismo e na hospitalidade, o nosso ano sempre tem 366 dias. E nós temos que ter uma coisa fundamental, o profissional, aquele que atua no comércio, no serviço, mas principalmente na atividade turística, é o senso de urgência. Claro. É para agora, não é para depois. Não dá para pensar no amanhã. É tal qual a experiência de você chegar 2 minutos atrasado no aeroporto, você não vai conseguir embarcar. Exatamente. Você está vendo a aeronave ali parada no slot, você está vendo o finger na aeronave, mas você não vai conseguir embarcar porque existe um schedule, existe um time que você tem que seguir à risca. E você tem que respeitar. E tem que respeitar para que o processo funcione. Né? O turismo funciona exatamente isso, num relógio. Então, o workshop que a gente vem fazendo, já iniciamos na semana passada em São Vicente, tivemos agora na terça-feira no CDL pela manhã, fazendo essa abordagem. Temos uma programação aí agendada. No caso do Guarujá, a gente está aguardando as reuniões aí com a Associação Comercial, com o CDL, para alinharmos essa agenda, que é fundamental. E essas entidades, elas entendem a importância? Seguramente, porque todas as nossas 9 cidades cada vez mais estão compreendendo. Talvez, é uma coisa interessante, aqui em Santos, no Guarujá, o Guarujá tem uma demanda muito mais assintosa do turismo, é verdade, consegue perceber isso. A Thaís agora há pouco mencionava de algumas dificuldades que algumas pequenas pousadas tinham, né? Eu digo já colocando o verbo no passado, tinham, né? Porque o trabalho todo é para que nós tenhamos, né, turistas aqui o ano inteiro. Né? No nosso caso aqui, no Santos Região Convention Vistos Bureau, que nós atuamos na costa da Mata Atlântica, para sermos francos e honestos. Somos a entidade que levamos a nossa região para fora. Nós participamos de feiras, nós participamos de eventos, vamos fazer Ribeirão Preto agora no início de agosto, levando a nossa região com a identidade regional, que é fundamental. Sim. A gente não está embaixo de nenhum guarda-chuva, nós levamos a identidade da costa da Mata Atlântica. E isso para o mercado é fundamental. Sim. A gente já ouve o agente de viagem, a gente já ouve o profissional do turismo, falou, pô, que legal, o pessoal da costa está aqui, o pessoal do litoral de São Paulo está aqui. É isso que nós queremos, o desenvolvimento integrado, falando das riquezas, falando da cultura. E tudo isso revertido, evidentemente, num bom atendimento. Então, essa não existe pior, não existe, eu acho que não há coisa pior do que uma pessoa sair de uma cidade, de uma estância, de um hotel, insatisfeito e usando as mesmas mídias sociais, as mesmas redes sociais para criticar. O que antes a gente levava para falar num grupo de amigos depois de uma viagem, hoje é instantâneo. Hoje é uma postagem no Face, é um WhatsApp, acabou. Você provoca uma situação que realmente não é nada positiva. Então esse é o nosso desafio, de envolver sim e continuar trabalhando para as 9 cidades, incessantemente, de levarmos sim essa necessidade de debater. E aí a gente fala muito abertamente, viu, Thaís, no sentido de empresário com empresário. Claro. Né? Nós somos empresários, a gente trabalha com isso, a gente vive disso, então não temos que ficar discutindo, né? Não temos que ficar no mimimi. Nathalie, ali, direto. Vamos conversar? Vamos. Nós precisamos atender, nós precisamos melhorar, e é de cima para baixo. Sim. Essa transformação, essa reflexão que nós provocamos no workshop é com o empresário, para que ele leve essa percepção para a sua equipe, para a sua brigada, né, e transforme. Nós precisamos transformar, nós precisamos ter turistas aqui todos os dias. Então a promoção, a gente de uma maneira sinérgica, integrada, busca fazer isso, e a gente sente-se muito orgulhoso de falar das 9 cidades. Né, eu até brinco, embora seja santista, eu me sinto um cidadão da costa da Mata Atlântica. A gente vai falar de nós deveríamos nos sentir assim, né? E eu sinto muito orgulho de tudo aquilo que acontece na nossa região. De Boracé, olha, mesmo na última sexta-feira, participando aí do evento inaugural do Festival Gastronômico de Peruíbe, na nossa fala lá, junto ao prefeito Luiz Maurício, eu falei com muito orgulho que
E lá a temática é caiçara. Eu falei, sou santista, sou caiçara. Sou Peruíbe, sou caiçara. Sou Costa da Mata Atlântica, sou caiçara. É a região, nós né? temos que enxergar isso. Sim, nós temos que falar com muito orgulho daquilo que nós somos. Sim. Temos problemas? Vamos resolvê-los. Estamos aqui todos imbuídos. Tenho certeza que nós, empresários, assim como o poder público, mais do que nunca hoje, percebemos a necessidade de trabalharmos irmanados e com objetivo comum. Óbvio, nós temos, e no workshop a gente aborda um pouquinho isso também, que é a discussão dos 4 Ps da nossa região. Quem é da área de comunicação vai falar, os 4 P de Philip Kotler, da teoria de marketing. Não, não é mais do que isso. Nós temos 4 Ps para discutir. É praia, é porto, é polo industrial e é petróleo. Isso aqui tem sido, de certa forma, o nosso pilar de sustentação econômica. É. Agora, vamos avaliar um pouquinho? Eu posso depender apenas da praia? Não. Não, eu não posso depender apenas da praia. Não. Hoje o petróleo se arrasta com essa problemática toda criada aí, pelas mazelas. Ok, não vou discutir aqui. A questão do polo, né? A demissão de muita gente, infelizmente. O porto, passando por uma transformação, vai continuar sendo o maior porto da América Latina, envolvendo Guarujá, Santos, Cubatão, vai ser o maior porto da América Latina. Mas a gente não pode depender só disso. Só que eu faço uma reflexão aqui. Vamos pegar o maior porto mundial? Roterdã? Sim. Quantas pessoas você vê atuando na movimentação de cargas, quantas pessoas você vê aqui? Isso é uma realidade, senhores. Então, onde eu faço para gerar emprego e para gerar renda? Gente, é no setor de serviço, é no turismo, é na hospitalidade. Então, nós precisamos aqui. E eu chamava a atenção sua, Nathalie, antes de nós entrarmos no ar, de uma campanha que a gente também aborda no workshop. É a campanha de Berlim. Berlim, capital da Alemanha, a maior economia europeia, um dos países mais desenvolvidos do mundo, que a campanha dele, do Convention Bureau de Berlim, que é o Visit Berlim, diz o seguinte, 365/24, e com um monte de imagem de Berlim. Ou seja, se a maior economia europeia, uma das principais economias do mundo, a sua capital, quer turistas todos os dias, e durante todo o dia, porque nós vamos ser diferentes, senhores. Porque sermos diferentes. Eu acho que essa discussão que a Costa da Mata Atlântica tem que fazer, seja no Guarujá, em Santos, de Bertioga a Peruíbe, precisamos de uma vez por todas compreender que turismo é desenvolvimento econômico. É esses investimentos, sim, da qual a Thaís se referiu, com verbas do DAD, que são cidades turísticas, mas principalmente nessa atuação emanada, poder público, iniciativa privada e a comunidade. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Thaís, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda ao Bom Dia Baixada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, participar do teu lado. A gente que já se conhece há um bom tempo, a gente já trabalhou juntas. É com muito prazer que eu venho para poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz no Guarujá, só para a gente fechar o turismo agora no inverno, o trabalho que a gente tem feito, tem muita atração, venha participar, venha conhecer o Guarujá, vem fazer uma aula de golfe experimental, vem se aventurar no parque de aventura, vem fazer com a gente atividades na orla da praia. Agora já está de portas abertas, é uma nova era de trabalhar a população, de trabalhar as pessoas, bem como o Alexandre falou, ele como a parte privada vai investir em cutucar, em estimular o empresariado, enquanto o poder público cuida do povo, da população, das pessoas, para que elas entendam que receber bem o turista gera economia para dentro da cidade. Então é um trabalho de carinho com a população do Guarujá. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada mesmo. Alexandre, muito obrigada também, seja sempre muito bem-vindo à nossa bancada. Eu que agradeço, né? 2 monstros sagrados da comunicação da nossa região, 2 jornalistas brilhantes, né? Estou aqui pegando uma carona maravilhosa, mas realmente é um prazer enorme conversarmos pela manhã aqui contigo, Nathalie, com a Thaís, aqui já pela segunda vez nessa mesma bancada, e estamos sempre à disposição desse trabalho constante, ininterrupto do turismo da nossa região. Muito obrigada. Venham para cá. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre tudo que movimentou o setor portuário esta semana. Entre os destaques, os reflexos da diminuição do calado no Porto de Santos. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!